Irmãos e irmãs, na última quarta-feira nós iniciamos esse tempo da Quaresma, o tempo de penitência, tempo de renovação espiritual, tempo de mudança de caminho, mudança de mentalidade, mudança de rumo na nossa vida, para seguirmos no rumo de Deus, o caminho de Deus. E para isso, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, a seguir pelo caminho de Deus, muitas tentações se apresentam diante de nós. E por isso, então, a liturgia desse primeiro domingo da Quaresma, iniciando esta caminhada, já nos apresenta como vencer essas tentações. Tentações que se apresentam, sejam elas de muitas maneiras, mas nós somos chamados a vencê-las. E nós vemos neste domingo, então, esse grande paralelo e paradoxo. A vida, a morte, a obediência, a desobediência, a alegria, a tristeza, o pecado, a graça de Deus. Tudo isso nós temos nesta liturgia, nessas leituras que acabamos de ouvir. Na primeira leitura, nós vemos, primeiramente, um cenário muito bonito. Deus cria o homem, sopra nas narinas, dá o sopro da vida, e ali coloca aquele homem num jardim, um jardim onde o homem tinha tudo à sua disposição. O homem tinha ali os animais, tinha todas as árvores daquele jardim, com exceção de uma única árvore. A árvore que estava plantada, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem não podia comer do fruto dessa árvore, não podia nem tocar ali nessa árvore. Mas ele podia e tinha à sua disposição todas as outras árvores. Imagina, se ele quisesse comer, Adão e Eva ali quisessem comer uma fruta de cada árvore do paraíso, com certeza demoraria muito tempo e olha lá se conseguiriam comer uma fruta de cada árvore. Poderia comer o que quisesse ali. Mas, meus irmãos, por causa desta proibição que Deus faz, o tentador aproveita esta norma, aproveita esta única regra, a única coisa que Deus tinha dito para fazer o homem e a mulher caírem em tentação. E aí, meus irmãos, aquele cenário bonito, harmônico, aquilo que era amizade com Deus, se transforma agora nesta vergonha de Deus, nesta inimizade com Deus, neste cenário de desobediência, de grande tristeza. O diabo, ele tenta a mulher e a mulher cede àquela tentação. E é muito interessante como que o diabo faz, como que ele fez e como que ele faz até hoje na tentação. E nós podemos observar e, observando as leituras de hoje, trazer para a nossa vida e pensar também como é que nós estamos resistindo a essas tentações. O diabo, meus irmãos, ele nunca vai se apresentar diante de nós, como a gente vê nos filmes, nas imagens, nas figuras. O diabo ele não vai chegar diante de nós com um chifre, com um rabo, saindo fogo pela venta, porque se o diabo aparece assim diante de alguém, a gente sai correndo. Deus me livre, sai louco correndo no mundo. Mas o diabo ele se apresenta a nós de forma agradável, de forma atraente, de forma boa, prazerosa, através das suas seduções, através do pecado. Ele nos atrai pelo pecado, e o pecado ele se apresenta sempre como algo prazeroso, algo muito bom. É interessante porque até hoje ninguém confessou que tem atração por martelar o dedo, que peca martelando o dedo. Padre, eu não posso ver o martelo porque eu fico tentado, o diabo me tenta, eu pego aquele martelo, eu começo a martelar meu dedo. Ninguém faz isso, o diabo não tenta ninguém a martelar o dedo. Por quê? Porque não é agradável, não é atraente, martelar o dedo, mas o diabo coloca ali coisas agradáveis, coisas boas que nos tentam. E aí Eva começa, o diabo se aproxima dela e diz, e aí ele usa sempre esse, como se diz o ditado, dando uma de Joãozinho sem braço, ele fica ali, é verdade, que Deus falou, e começa a distorcer a palavra de Deus, e assim também na nossa vida. Quantas tentações nós sofremos por causa desse, é verdade que Deus falou assim, e Deus não falou isso muitas vezes.
Muitas vezes o diabo distorce a palavra de Deus para colocar a dúvida no nosso coração, para colocar a desconfiança no nosso coração. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Deus nunca iria dizer isso, né? Deus colocou o homem no jardim, para o homem ser feliz ali naquele jardim, podendo cultivar a terra, né? Imagina se Deus ia proibir o homem de comer dos frutos de todas as árvores, era uma coisa absurda. E quantas vezes também nós acreditamos em coisas absurdas que o diabo nos propõe e coloca no nosso coração e duvidamos da palavra de Deus. Também é uma tentação que o diabo faz. E aí Eva começa a dialogar com a serpente, com o diabo. Não é assim, não é que a gente não pode comer de nenhuma árvore. E aí começa também Eva a distorcer a palavra de Deus. Existiam ali duas árvores, a árvore da vida, que estava plantada no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não fala onde ela estava plantada, se era do lado, se era mais para o canto. E Deus proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi da árvore da vida que estava no meio do jardim. Mas aí já começa então a confusão na cabeça de Eva ali. Não é isso, ele proibiu de comer da árvore que está no meio do jardim, não foi. E disse ainda, se a gente só tocar, a gente vai morrer. E Deus também não tinha dito isso lá antes, pelo menos não é narrado na Sagrada Escritura. Mas aí por causa já daquela confusão que a serpente causou, Eva também já fica meio ali com a cabeça embananada ali, não sabe mais o que é certo, o que é errado, já começa a ver as coisas de uma forma embaçada, já não consegue mais discernir o que é que Deus falou mesmo, o que é que Deus me pede mesmo, o que é que Deus quer de mim de verdade, será que é isso ou será que eu estou confundindo? Começa então uma grande confusão, e ali meus irmãos, no meio da confusão, a dúvida é colocada no coração de Eva. Não é assim, Deus não quer que você coma, porque quando você comer, você vai ser igual a Ele. Então Deus ele tem inveja de você, Ele tem ciúme de você. Deus não quer que você seja igual a Ele. E aí Eva olha para o fruto, é algo atraente, o pecado, a sedução. Se fosse um fruto, se fosse um pé de jiló, com certeza a Eva não ia pecar, porque ela ia olhar e falar, não, esse fruto aí eu não estou querendo não, morder um jiló cru. Agora era atraente, era bonito aquele fruto ali. Então Eva viu que era atraente, pega aquele fruto, E aí, meus irmãos, depois da dúvida colocada no coração de Eva, aí vem a grande mentira. O que o diabo diz para Eva? Vós não morrereis. Esta é a grande mentira e que o diabo diz a todos nós, todos os dias diante do pecado. Pode pecar, pode fazer isso, você não vai morrer, não vai acontecer nada. E aí, meus irmãos, nesta sedução, nós vamos muitas vezes nos deixando levar. E é claro que a partir do pecado, então, a consequência veio a desordem, a desobediência, o pecado, por um só, passou o pecado para a humanidade, todos nós pecamos, nascemos privados da graça de Deus e recuperamos no batismo. E como consequência de tudo isso, então, vem justamente a morte. A morte é consequência do pecado. E justamente a morte que o diabo tinha dito para Eva e convenceu Eva de comer o fruto, dizendo que ela não iria morrer, mas o diabo estava mentindo, como é próprio. E a primeira mentira que aparece na Sagrada Escritura é justamente essa contada pelo próprio Satanás, que é o pai da mentira. Vós não morrereis. Meus irmãos, quantos de nós, quantas vezes vivemos ainda iludidos pelo diabo, nesse sentido de que não morreremos? Talvez não morreremos agora fisicamente, mas o pecado e o próprio nome do pecado, pecado mortal, pecado grave, ele nos faz morrer de fato para a graça de Deus, ele nos afasta de Deus, e o diabo quer colocar na nossa cabeça sempre essa dúvida. Eu acho que Deus, ele não quer a minha felicidade, eu acho que Deus não gosta de mim, eu acho que Deus está com inveja de mim, eu acho que Deus isso, aquilo outro. E aí nós preferimos, como diz a primeira leitura, ser como Deus. No fundo, todo pecador, toda pessoa e todos nós, quando nós desobedecemos a Deus e quando nós viramos as costas para Deus, o que nós estamos querendo lá no fundo é
ser como Deus. A gente olha para a humanidade e aí a partir daí tantas vezes o homem quis ser como Deus e hoje de tantas formas. Deus, como iniciou a primeira leitura, Deus soprou ali no homem e Deus deu a vida para o homem, Deus nos deu a vida, mas tantas pessoas querem ser como Deus, sabendo e decidindo quem vive, quem morre, decidindo que uma criança não pode viver. Tantas pessoas querem ser como Deus, decidindo que ora acaba com a vida de alguém ou com a sua própria vida. Tantas pessoas querem ser como Deus, criando e fabricando vidas, entre aspas, em laboratórios, com tantas tecnologias que vão contra o mandamento de Deus, contra a vontade de Deus. Tantas pessoas querem ser como Deus. E será que nós também, lá no fundo do nosso coração, diante do pecado, diante da nossa desobediência, diante do nosso abandono a Deus, será que nós também não estamos querendo ser como Deus? E aí, meus irmãos, para vencer essas tentações, é muito difícil, mas não é impossível. E Jesus nos dá o caminho no Evangelho de hoje. E o diabo tentou também Jesus e tenta cada um de nós todos os dias. O diabo não descansa, como diz a carta de São Pedro, o diabo rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ele está sempre nos tentando. E aí, quando nós vemos essas tentações de Jesus, nós temos ali o modelo da tentação do diabo. Como é que o diabo, o modus operandi, como é que o diabo age, e ele sempre nos tenta em 3 níveis, nos níveis mais básico, depois intermediário e no nível mais elevado das tentações. E meus irmãos, antes de olharmos para essas 3 tentações, é preciso a gente distinguir tentação de provação. Às vezes a gente não sabe qual é a diferença de uma e da outra. A tentação, ela sempre vem do demônio. A tentação, ela sempre vem do diabo. Deus, ele jamais tenta alguém. Deus não nos tenta. Por quê? Porque a tentação, ela nos leva para longe de Deus, ela nos leva para o pecado. Então a tentação, ela sempre vem do diabo. Se é algo que você se sente tentado a fazer e que te afasta de Deus, isso com certeza vem da ação do mal, do inimigo de Deus, do diabo. Então a tentação nos afasta de Deus e vem do diabo. A provação, ela nos aproxima de Deus e ela é permitida por Deus. Por isso, por exemplo, às vezes uma doença pode ser uma provação na nossa vida, uma dificuldade financeira, o desemprego, talvez sejam provações, e que se a gente sabe lidar com isso, e se a gente aprende com estas situações, ao invés de nos afastar de Deus, nós nos aproximamos mais de Deus. Tantas pessoas se aproximam de Deus pela dor da doença, talvez. Isso são provações que nos ajudam a nos aproximar de Deus. Então, tentação vem do diabo, a provação é permitida por Deus para nos aproximarmos dele. E aí, então, olhando para as tentações, nós vemos ali o diabo tentando Jesus. Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites jejuando e teve fome. E aí, meus irmãos, no momento da fome, o diabo começa a sua ação. Também nós, muitas vezes a gente resiste, mas aí no primeiro momento de fraqueza, ou no primeiro momento de fragilidade, o diabo vem para nos tentar. E aí, se a gente não resiste à tentação, a gente se afasta do caminho de Deus e vai por água abaixo tudo o que a gente tinha feito, tudo que a gente tinha conquistado em relação a Deus. E aí começa então no nível mais básico, o nível que todos nós precisamos. Quem não precisa comer? Todo mundo precisa se alimentar. No nível dos prazeres. Então o diabo tenta Jesus nesse nível mais elementar. Todos nós precisamos nos alimentar, todos nós precisamos nos divertir, e assim por diante. Então o nível dos prazeres. E meus irmãos, como é que Jesus vence essa primeira tentação de transformar a pedra em pão? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus vence a primeira tentação com a palavra de Deus. Jesus, ele não dialoga com o diabo, como fez Eva. Jesus poderia dizer, não, mas não está na hora ainda de eu transformar, será que eu faço isso mesmo? Mas você acha que é certo? Será? Não.
Jesus é firme, não só de pão vive o homem, né? Não dialoga com o diabo. E meus irmãos, também nós, né, diante de nós temos as tentações, né, nesse nível do prazer, né, nesse nível de comer mais do que precisa, nesse nível de sexualidade desregrada, nesse nível de diversões, né, que não são sadias, e assim por diante. E o diabo sempre nos tenta. Olha, você não está com fome, né, isso seja a fome física ou, né, qualquer outro tipo de fome, vai lá. Você não está precisando, você vai lá. Você não sei o que, só uma, faz isso, só um pouquinho e tal. E o diabo vai colocando isso no nosso coração. Assim como fez com Eva, ele também tentou fazer com Jesus. Se és filho de Deus, para dar uma ali de que não sabia de nada, de que estava ali querendo puxar uma conversa, mas Jesus é firme com ele. Nem só de pão vive o homem. Depois o diabo então eleva um pouco o nível da tentação, e assim também conosco. Por isso as pessoas falam assim, nossa, parece que quanto mais reza, mais assombração aparece. Parece que quanto mais a gente está perto de Deus, mais a coisa piora. Quanto mais a gente se propõe a alguma coisa, mais vem a tentação. E é claro que mais vem, porque o diabo ele já sabe que não te venceu ali no nível elementar. Então ele vai aumentando também o nível da tentação, e é preciso resistir. E aí ele leva Jesus no alto do templo e começa, se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E aí, meus irmãos, olha a astúcia de Satanás. Ele mesmo cita a palavra de Deus, ele mesmo cita a Bíblia. Por isso, meus irmãos, não basta saber versículo de cor da Bíblia, não basta a gente citar a palavra de Deus. A palavra de Deus somente da boca para fora não vai nos livrar da tentação. O diabo também sabe a Bíblia de cor, ele também citou ali para Jesus, mas o diabo tinha repulsa a essa própria palavra que ele estava citando, mas Jesus mais uma vez resiste a essa tentação. Lança-te daqui abaixo e chama seus anjos, eles não vão te socorrer, não vão te amparar. E aí vem a tentação contra a fé. Primeiro os prazeres, depois a fé. No alto do templo, Jesus é tentado a se jogar dali para que os anjos o pegassem. E aí Jesus mais uma vez rebate essa tentação com a palavra de Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, nós somos muito tentados a tentar a Deus, a duvidar de Deus, a pensar, será que se eu me lançar daqui, Deus vai me socorrer mesmo? Muitas vezes essa tentação de achar que Deus é obrigado a nos amparar nas loucuras que a gente faz. Vai para o carnaval, bebe um garrafão de 51, entra no carro e vai dirigir. Não, quarta-feira eu estou lá na missa, então Deus vai me proteger aqui. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós muitas vezes queremos obrigar a Deus a nos salvar das nossas loucuras. Isso é tentar a Deus também, são tentações contra a fé. O Senhor nos dá o caminho, o Senhor nos mostra o que devemos fazer. E se nós nos desviamos desse caminho, nós não podemos querer obrigar a Deus a nos amparar e nos socorrer diante das dificuldades. É preciso voltar para o caminho de Deus e aí sim, Deus nos ampara, Deus nos guia, Deus nos conduz. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí então o diabo eleva ainda mais o nível da tentação. Foi o prazer, agora a fé, e agora no nível mais elevado, o poder. Ele leva Jesus a um monte muito alto e aí ele diz, se você se ajoelhar diante de mim, se prostrar diante de mim, eu te darei tudo isso que você está vendo. Meus irmãos, o diabo se acha maior do que Deus. Ele acha que aquilo que ele pode nos dar é mais do que Deus pode nos dar. E quantas vezes, meus irmãos, nós estamos prostrados diante do diabo? Padre do céu, que isso, eu nunca vou me prostrar diante do diabo. Como eu disse no início, o diabo não se apresenta diante de nós com a cara feia, mas ele se apresenta de tantas maneiras, e tantas maneiras nos levam muitas vezes a cometer esse pecado da idolatria. E aí Jesus rebate
né, a ação do diabo, a tentação, com a palavra de Deus novamente, afasta Satanás. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E meus irmãos, idolatria, sabem o que é? É colocar no lugar de Deus qualquer coisa ou qualquer pessoa. E quantas vezes nós cometemos esse pecado? Quando nós nos prostramos diante do nosso trabalho, por exemplo, e acha que o trabalho vai te salvar, e acha que o trabalho é superior a Deus, idolatria. Quantas vezes nós nos prostramos diante do dinheiro e achamos que o dinheiro vai nos conseguir a salvação, vai nos conseguir as amizades, vai conseguir para a gente a fama, a glória, o poder? Idolatria. Quantas vezes nós nos prostramos diante dos diabos na nossa família, de tantas pessoas, parentes, amigos, que nos afastam de Deus, e nós preferimos nos prostrar diante dessas pessoas do que estar com Deus? Idolatria. Tudo isso são idolatrias, meus irmãos, e nós não podemos. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Nós precisamos resistir a essas tentações. As tentações do diabo que se apresentam diante de nós de tantas maneiras, e maneiras boas. O trabalho é bom, né? A família é boa, o dinheiro é bom demais. Tudo isso são coisas boas, mas quando nós nos prostramos diante dessas coisas e adoramos essas coisas e colocamos estas coisas no lugar de Deus, aí, meus irmãos, nós cedemos à tentação. Aí, meus irmãos, o diabo já domina o nosso coração e nós nos afastamos de Deus. É preciso resistir. Nem só de pão vive o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E aí, meus irmãos, para terminar, nós temos então na quaresma 3 práticas. Vocês perceberam então as 3 tentações que o diabo faz a Jesus e a nós: a tentação do prazer, tentação contra a fé e tentação do ter, da ganância, do poder, da fama, da glória. São as tentações mais comuns. E contra essas tentações, nós temos justamente as 3 práticas da quaresma, né, que a igreja nos pede, que a palavra de Deus nos ensina. O jejum, né, contra a tentação do prazer. Se eu quero comer demais, eu faço jejum para vencer essa tentação também. A oração, a tentação contra a fé. Se eu sou tentado contra a minha fé, eu preciso me aproximar mais de Deus, por isso eu preciso rezar mais. E a caridade, a esmola, nessa tentação contra o poder, nessa tentação de ter poder, de ter glória, da ganância. Se eu quero ter e ter cada vez mais, eu preciso então dar aquilo que tenho também para as pessoas, repartir, e assim eu vou vencendo também as tentações. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a ter no coração de verdade a palavra de Deus, não só da boca para fora, porque saber a Bíblia até o diabo sabe, mas é preciso ter essa palavra no coração e deixar que essa palavra nos conduza, e assim vamos vencer com Jesus e como Jesus as tentações do inimigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.